Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Nós estamos agora fazendo uma jornada de oração rumo a Pentecostes. Essa noite é a segunda noite dessa jornada. O que é uma jornada? É uma caminhada, mas que envolve um esforço, que envolve uma dedicação, envolve um compromisso. E por ser de oração, nós vamos nessas reuniões, como você já deve ter visto, até nessa ótima oração e animação que nós tivemos, que o intuito é nós cada vez mais caminharmos em oração e nos aprofundarmos até Pentecostes, quando será uma graça tremenda, extraordinária, eu tenho fé, que vai transformar as nossas vidas e a sua vida, meu irmão. Então, nessa noite, o tema que nós vamos trabalhar é o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, nós vamos nos aprofundar nesse tema, e mais do que isso, nós vamos rezar nessa intenção, para que isso verdadeiramente aconteça, e todos nós possamos experimentar uma grande efusão, um grande batismo no Espírito Santo, que vai de novo restaurar e resgatar nos nossos corações o amor eterno e maravilhoso de Deus por nós. Então, vamos entender um pouco o momento que nós estamos vivendo, tanto na igreja e dentro da comunidade Raio de Luz. Nós tivemos, durante a quaresma, nós tivemos maravilhoso o caminho espiritual, quaresmal, um verdadeiro mergulho na paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se teve o seu, vamos falar assim, se completou na terça-feira da semana da Páscoa, do domingo de Páscoa. Então, de lá para cá, nós estamos, meus irmãos, no tempo pascal, que é o tempo, os 50 dias entre a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e o domingo de Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo. Então, tanto no tempo de Jesus, principalmente, o que representou este momento foi um tempo onde os apóstolos e os discípulos de Jesus aguardaram o cumprimento da promessa do Pai, ou a chegada do dia de Pentecostes, quando houve o envio do Espírito Santo. Por que eles aguardaram? Eles ficaram desde a ressurreição de Jesus até Pentecostes, reunidos em Jerusalém, sobre uma ordem de Jesus, que nós vamos ver aqui rapidamente, para que eles aguardassem, reunidos em oração, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Essa promessa, meus irmãos, era o Espírito Santo ser derramado, e aí nesse dia, o que aconteceu? É o surgimento da igreja, edificada em São Pedro, que foi o primeiro Papa, como Jesus já havia dado essa ordem e profetizado e o colocado sobre esse mandamento: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, Pedro, os apóstolos, inicia-se o tempo do anúncio de Jesus, da evangelização por todo o mundo. A igreja cresce, se espalha, chega até os dias de hoje, atingir os confins do mundo, anunciando o evangelho, pregando a conversão. Que mais? E também a restauração do povo escolhido. O povo então teve acesso à salvação, como diz o profeta: o povo que andava nas trevas, profeta Isaías, viu uma grande luz. É Jesus. Então, todas essas promessas e mais,
uma promessa de que então, daquele momento em diante, o Espírito Santo, que era dado aos profetas e aos reis, que eram ungidos pelo profeta, e eles tinham então o Espírito Santo, a unção do Espírito de Deus, dali para frente, desde Pentecostes, o Espírito Santo passa a morar, a fazer morada, a nos tornar templos do Espírito Santo. Então todo aquele que é batizado, todo aquele que recebe o Espírito Santo, passa então a ser um templo do Espírito Santo, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Até antes de Pentecostes, meus irmãos, eu estou explicando isso para nós entendermos quando nós entrarmos no tema. Até antes de Pentecostes, o Espírito Santo não era dado e derramado para todos os viventes, para toda a gente. Não, ele era concedido àqueles que eram escolhidos por Deus para serem profetas e para os reis, que governavam o povo de Israel. Daquele momento em diante, então, muda, onde então cada batizado se torna templo do Espírito Santo, portador do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, habita em cada um, desde Pentecostes em diante. E ele nos move, ele nos conduz. Então, dentro de nós, dentro do nosso peito, quem está? Jesus e o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, por exemplo, lá em Joel, você não precisa abrir, eu marquei algumas passagens para resumir e para nós entendermos isso. Lá em Joel, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz assim: depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Todos os anciãos receberão em sonhos suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. Então o profeta Joel já estava se referindo, falando da promessa e já falando do Pentecostes, de que haveria de chegar este dia aonde o Espírito Santo seria derramado sobre todos os viventes. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 27, diz assim: porei em vós o meu Espírito, e farei que andeis segundo minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Uma outra mudança é que até então, como o povo de Deus não tinha em si, dentro de si, o Espírito Santo, eles seguiam as leis judaicas, que eram um fardo, muito pesadas. E neste momento, pelo profeta Ezequiel, Deus já estava anunciando que ele, até na tradução da Ave Maria diz: meterei em vós o meu Espírito, porque Deus realmente envia, Ele insere, Ele manda, Ele coloca, Ele enfia o Espírito Santo dentro de nós, para que, por isso, possamos seguir as leis de Deus e os preceitos de Deus, não os preceitos humanos, que eram mais de 600 preceitos da lei judaica. Já começa a entender a diferença, meu irmão? Então, outra coisa, então não como antes, quando o Espírito era dado aos profetas, e sim, sobre toda a gente, raça, classe, nação, todos, sem fazer acepção de pessoas. Deus não, esse recebe, esse não. Não, o Espírito Santo, o dom gratuito é para todos, todos. E aí então, Jesus, aí vamos unir lá em João, no capítulo 20, versículo 21, Jesus diz assim, logo após a sua ressurreição, numa das vezes em que ele aparece aos discípulos. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Jesus ressuscitado já ordena
aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Eles estavam no começo desse período entre a ressurreição e Pentecostes. Aqui, se não me engano, foi no 8º dia. E aí, em Atos 1, no capítulo 3 a 5, que foi depois disso, aqui há um resumo. Depois de sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, muitas vezes, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, na qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, então, até este momento, o que não se tinha era o Espírito Santo sendo derramado abundantemente a todos os seres vivos, toda a gente, raça ou nação. E neste momento, após a ressurreição, veja como é perfeito o plano de Deus. Veja como o plano de amor e o plano de salvação de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, todos os profetas anunciaram, conduziram o povo. Quando chegou a plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. Jesus veio ao mundo. Jesus, então, passou tudo que nós vimos no caminho espiritual, toda a sua anúncio do Evangelho, paixão e morte, ressurreição, para que então ele pudesse subir aos céus, ascender aos céus, para que o Espírito Santo pudesse ser enviado. Ele mesmo diz aos apóstolos: se eu não for, o Paráclito não virá. Então, o plano perfeito de Deus é, daqueles poucos que eram profetas, Deus envia o Espírito Santo derramando sobre todos os corações, para que todos sejam profetas, e até pelo batismo, sacerdotes, reis e profetas. É a missão, é o munus do cristão. Eu e você, meus irmãos, temos a missão de sermos sacerdotes, reis e profetas no anúncio do Evangelho de Jesus. Então, chegando no nosso tema, nós podemos ver então que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Daquele momento em diante, ele inaugura o tempo da igreja, começa a igreja, e ela cresce partindo sempre do pressuposto daquele que crer, se converter, ser batizado e receber o Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Um dos principais pontos, que é isso que o Senhor quer trabalhar nessa noite conosco. Vamos abrir, eu peço que você acompanhe junto, a Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, lá no versículo 5, depois da vírgula, 5b. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entenderam, meus irmãos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Por que eu fiz essa introdução? Para nós entendermos que até então, até antes da vinda do Espírito Santo, até antes da promessa, do cumprimento da promessa, aqueles que eram fiéis e acreditavam em Deus, eles não tinham o Espírito Santo vivo em seu coração. E o Espírito Santo sendo derramado, ele nos permite experimentar, provar o amor de Deus em nosso coração. É o Espírito Santo que nos faz sentir, provar e experimentar que Deus me ama. Não é uma pessoa simplesmente falando: Júnior, Deus te ama, Deus te ama. Mas quando nós experimentamos em nosso ser esse reavivamento, essa efusão, essa experiência com a água da vida, com uma água viva, com o Espírito Santo que é o santificador, o consolador, isso transforma o nosso coração, e de imediato vem a primeira certeza: Deus me ama. Porque Deus é amor,
e Deus é Espírito, e o Espírito de Deus me concede essa graça, Ele me leva, é como uma ponte, é até algo difícil de entender, mas nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que traz, e que é o portador do amor de Deus, é Ele que nos leva, eu recebo e Ele me leva, mas é assim que acontece, é Ele quem traz essa certeza, é Ele que transforma e permite experimentar. A gente fica até meio bobão. Eu me lembro que na minha experiência de oração, quando eu recebia a imposição das mãos, chegou lá, domingo de manhã, diante do Santíssimo, momento da efusão, vamos pedir o Espírito Santo, e canta, e reza, e a hora que ajoelhou, meu irmão, mas eu parecia uma manteiga derretida, a hora que veio dois jovens lá, e rezar, e vem Espírito Santo, enche o coração desse rapaz, e lá, eu nem terminei, nem lembro mais o que eles falaram, porque eu me derreti, eu nunca senti um amor tão grande na minha vida, não é assim? A Ju, a gente é tudo grandão aqui, mas na hora da oração, meu irmão, vira tudo uns bananão, tudo chorão, porque mexe, porque toca, porque é uma experiência sensível, real, não é um falar, não é algo de letra fria, não, é um experimentar, é sentir que algo, como uma água quente mesmo, como uma água viva, vai preenchendo o coração, vai enchendo o nosso ser, e aquilo vai transformando, vai renovando, e traz a certeza de que Deus me ama, de que eu sou então escolhido, que eu sou amado por Deus, cura, transforma, renova a nossa fé, e aqueles que acreditavam em Deus, o povo de Israel, os judeus, eles não tinham isso, meu irmão. Está aí a maior novidade da igreja e do anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Porque aqueles que crerem, que forem batizados, recebem o Espírito Santo. E mais, vamos abrir lá em Gálatas, no capítulo 4. Capítulo 4 e versículo 4. Deixa eu só mudar o marcador aqui. Gálatas capítulo 4, lá no versículo 4. Olha lá o que São Paulo diz. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, que essa palavra caia de forma muito firme no seu coração agora, que destrua toda a incerteza de que você não é um filho, que você não é amado, que você não é precioso, que você não tem direito a todas as graças e maravilhas e a tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou e que doa gratuitamente a todo aquele que crê, para que essas mentiras, para que isso tudo caia, agora que seja destruído, toda essa mentalidade. Não, veja só o que diz aqui São Paulo. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. Você é filho de Deus, tome posse disso agora. Fala no seu coração, eu sou filho de Deus. Nada mais, nada menos do que filho. Filho predileto, filho amado, escolhido. Você é sim filho de Deus. A prova de que sois filhos, é que Deus enviou aos nossos corações, ao seu coração, ao meu coração, o Espírito do seu Filho Jesus, que clama, Abá, Pai.
portanto já não és escravo. O Espírito Santo te liberta dos vícios, das escravidões, te convence a respeito da realidade do pecado, da necessidade de você e de eu cada vez mais se converter, mudar de vida. Você consegue, porque o Espírito Santo foi derramado, ele está aí. Uma vez que você é batizado e o Espírito Santo é derramado no seu coração, nunca mais ele sai. O que nós não podemos é, como diz o próprio São Paulo, não extingais o Espírito, não abafais, não amordaçais, pelo contrário, pedi, como o DVD conduziu aqui, quem tiver sede, está lá em Apocalipse, beba, de graça, peça, receba. O Espírito Santo foi derramado, ele é a prova de que nós somos filhos, e de que nós não somos mais escravos, e de que então nós somos herdeiros, nós somos filhos amados. Nós que éramos como ovelhas sem pastor, escravos, que andávamos perdidos, escravos do pecado, do mundo, sem rumo, sem pastor, sem alguém que nos mostrasse o caminho, sem esperança, fomos tornados, adotados e constituídos filhos amados, livres, preciosos para Deus e herdeiros. Nós temos por direito de fé, de entrega, de batismo, direito e acesso à salvação, meu irmão. Não pense que isso não é para você. Não pense que a salvação, que a graça, a vida eterna, todo o derramamento do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo agindo fortemente, conduzindo todos os seus dons, todos os seus carismas, tudo isso é por herança e por direito para você, meu irmão. Não despreze, não jogue fora, abrace, entregue-se. Enquanto eu preparava, fui lá rezar, e foi muito forte isso que o Senhor colocou. Vós sois filhos, meus filhos amados, herdeiros, e por direito devem experimentar e ter o coração cheio do meu amor. Acontece que muitas pessoas perderam, muitos de nós, você que está assistindo, o Senhor colocava, perderam o sentimento justamente de ser filho, de ser amado por Deus, por situações, por dificuldades, por tudo que estamos enfrentando, parece que não acaba, e aí a incerteza, as dúvidas, será que o poder de Deus é maior mesmo do que tudo que está acontecendo? Será que Deus tem poder mesmo? Por que não acontece comigo? E aí o maligno vai semeando a tentação, vai minando a fé. Deus não é tudo isso não. E vai como a serpente injetando o seu veneno, e vai contaminando, e vai ressecando o seu coração, para que ele fique como antes do Pentecostes, para que ele fique duro, ressecado, cheio de infelicidades, de angústia. Aí perde-se a fé, tem a sensação então de que o Senhor é que está sendo derrotado, o mal está vencendo. Sim, meu irmão, era isso que o Senhor ia colocando. Os próprios filhos amados dele, nós estamos sendo contaminados por esse sentimento, por essa mentalidade, como se fosse uma névoa que vai se espalhando e que vai entrando na sua mentalidade, na sua fé. Perde-se a esperança, a fé esfria, tudo está perdido, não tem mais jeito. Aí dentro de casa, na família, as coisas vão piorando. Muitos então se questionam, como é que eu posso ser
filho de Deus, ser amado por Deus, com tudo que está acontecendo, com o tanto que eu estou sofrendo? Sim, essa dúvida está assolando o coração de muitos, está minando e não permite que você perceba e sinta-se amado. E aí vem a maior dúvida, que é essa que o maligno quer plantar e quer que ela cresça. Será que Deus me ama mesmo então? Será que Deus é amor? Será que Deus é tão bom assim mesmo? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele está comigo? Porque o sentimento de abandono tomou conta do seu coração, a desesperança, a frieza, o desamor. O contrário do amor não é ódio, meu irmão, é o desamor, é a indiferença. E aí não vale mais, por que rezar, por que buscar? E nessa noite, o que o Senhor quer fazer é justamente derramar o Espírito Santo sobre nós. Ele quer renovar o Espírito Santo, Ele deseja inundar, porque não adianta eu falar, não adianta todo mundo, milhões de pessoas falar na sua cabeça sobre o amor de Deus. Só o Espírito Santo pode te levar a experimentar o amor de Deus. E nessa noite, nesse momento de oração que nós vamos ter agora, o Espírito Santo vai inundar o seu coração. Eu peço que você, aí na sua casa, já comece através de um ato de fé. Você que está sentado, esticado no sofá, meu irmão, com toda caridade, levante-se, procure um altar aí na sua casa. Se você tiver uma imagem, uma cruz, coloque-se diante de algum local de oração, para que haja predisposição. Feche os seus olhos. Você que está com o telefone celular e o fone de ouvido, vai perto da cruz, olha para Jesus, olha para o lado aberto de Jesus, onde saiu sangue e água, o sangue da redenção, o sangue do sacrifício, e a água do batismo, e a água da vida, a água do Espírito, e comece a rezar. Nós clamamos agora: Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu clamo que essa passagem de Romanos aconteça agora, Senhor, com toda a fé, que o Espírito Santo seja derramado abundantemente, até encharcar, até renovar, e nos leve a experimentar, Senhor, o Teu amor por nós, Senhor, o Teu amor eterno, o Teu amor infinito. Vai agora, Senhor, sobre esses corações ressecados que Tu estás me mostrando, Senhor, endurecidos, tristes, como um solo, Senhor, de um rio que secou e que não vê água. E o Senhor me mostra como aquele rio todo seco, onde o solo está rachado, ressecado, duro, onde você já não acredita mais que vai dar para voltar a ter a experiência viva, a ter o Espírito Santo como um rio, como uma fonte, como aquele Espírito Santo que Jesus disse para a samaritana: se soubesses a água que eu tenho para te dar, meu irmão, é a água da vida que Jesus quer dar a você agora. E ele disse a ela: tu mesmo me pediria, pede, clama: Senhor, eu preciso da água do Teu Espírito Santo. Eu preciso, Jesus, que você inunde o meu coração nessa noite, Senhor, para retirar toda a secura, toda a dureza, toda a dor. Você que sente até dor no peito, o peito apertado, doendo, que tem chorado à noite, escondido, que tem vivido tristezas, angústias, muitas. Você pensa que é por causa das situações que estamos vivendo, por causa das situações externas, e não, o Senhor está dizendo que é o coração de nós, de todos nós, que Ele quer agora inundar nessa noite da água viva do Espírito Santo, restaurar todos os seus dons,
toda a vida. É o Espírito Santo que dá vida, e Ele nesse momento abre, Senhor, as comportas do céu, Senhor Jesus, e derrama como uma cachoeira, abundantemente, Senhor, sem medidas, a todo aquele que pedir, que clamar. Inunda, Jesus, o nosso ser com a água do Teu Espírito Santo, Jesus, a água que dá vida, essa fonte que jorra sem cessar, essa fonte, Senhor, que traz vida, Senhor. Tira, Senhor Jesus, os que agora sentem-se mortos interiormente, mortos na fé, mortos para a igreja, Senhor Jesus. Sim, Espírito Santo, inunda agora, Espírito Santo, todas as casas, todos os corações, Espírito Santo, de todos os que estão nessa live, dos que vão ver em outros momentos, nos dias depois dessa live, desse momento de oração, porque a Tua obra, Espírito Santo, não é virtual, ela é real, e o Espírito Santo está agora sendo reavivado, reinflamado, como uma fogueira, como uma caldeira, que vai aquecendo e vai aquecendo, até ferver, e aquilo começa a transbordar, e o Espírito Santo vai como que circulando pelo seu corpo, e vai lavando você de todos os pecados. Você que tem uma sexualidade depravada, o Espírito Santo está te lavando de todas as imundícies da falta de castidade. Você que tem acessado a pornografia, você que tem buscado centros espíritas e locais aonde não proclamam e não cultuam e não acreditam em Jesus e no Espírito Santo, neste momento o Espírito Santo quebra todas essas imundícies, contaminações, como disse o profeta Ezequiel: derramarei águas puras sobre vós e vos limparei das suas imundícies. O Espírito Santo está agora limpando, e vamos agora agradecer o Senhor. Bendito seja, Senhor Jesus, por essa graça, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que é derramado abundantemente sobre nós e que nos resgata, e que essa palavra que está martelando, que tira a nossa alma da morte. Obrigado, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por nos restaurar a vida. A vida, meu irmão, nessa noite você teve a graça de experimentar o quanto o Espírito Santo é a água da vida. Só Ele sacia toda a sede do seu coração. Amém? Nós agradecemos a Ti, Senhor Jesus.